Olá pessoal, voltamos para a nossa segunda aula de Sociologia do nono ano. Lembrando que essa aula são para os alunos de Teixeira, certo? Do Vera Cruz em Teixeira. E aí, dando continuidade à nossa revisão, vamos falar um pouco de cultura material e cultura imaterial. O que é uma cultura material, o que é cultura imaterial, onde essas culturas estão presentes, como nós podemos ver, como nós convivemos, né? E estamos sempre fazendo parte desses tipos de cultura. Então, já começo falando do que é cultura material. Então, como o próprio nome já dá a entender, cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Os bens de natureza material podem ser móveis ou imóveis. São considerados bens imóveis as estruturas físicas, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Então, aqui nas imagens, eu trouxe alguns exemplos de cultura material imóvel. Né? Culturas materiais imóveis. Aqui nós temos, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é considerada um patrimônio público, é tombado. Então é uma cultura material. Aqui nós vemos o Pelourinho, certo? Aqui nós vemos na foto do meio o Palácio Rio Branco, que foi a primeira sede do governo no Brasil. Uma cidade também em Salvador. Né? E o bom, interessante lembrar, que aqui nessa praça do Palácio Rio Branco, do lado nós temos a Prefeitura de Salvador e no meio o elevador Lacerda, que liga a cidade alta, que eles chamam, e a cidade baixa. Tudo isso presente no centro cultural, ali perto do Pelourinho Centro, por ali, e tudo considerado cultura material. Mas por que essas coisas são consideradas cultura material? Porque são coisas locais, no caso aqui, desses três exemplos que eu trouxe, que estão presentes na história. Sempre que falamos de qualquer um desses locais e outros que a gente pode vir à memória, como por exemplo Cristo Redentor, Olinda e vários outros exemplos, sempre nos é retratado, vem automaticamente à nossa mente o passado. Alguns princípios, algumas coisas que nós temos até hoje que começaram lá. E aí outro exemplo são os móveis. Né? Eu falei dos bens de natureza imóvel, agora os móveis. São os bens que podem ser transportados, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, etc. Então aqui a gente pode considerar esses móveis como, por exemplo, alguns documentos, algumas cartas que fizeram parte do Brasil Colônia, né? Que foram escritas por Dom Pedro, alguns acervos que fazem parte de museus que são encontrados nessas cidades, digamos assim, nesses bairros históricos. É sempre bom lembrar que muitos desses locais, eles trazem museus, né? Eles apresentam para visitação e que muitas vezes a gente, quando chega, tem sempre alguém ou um cartaz em algum canto, lembrando que você não pode encostar, que se for para tirar foto, tire sem flash, que é justamente uma forma de preservar ainda mais o lugar e aquele documento, aquele acervo. E aí, cultura imaterial. Aqui a gente falou da cultura material, que são mais compostos por elementos concretos. Aqui a gente vem falar
de cultura imaterial. O que seria essa cultura imaterial? É relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. A cultura imaterial é passada de geração a geração. Com isso, os bens costumam ser recriados e modificados pelos grupos e comunidades, de acordo com o ambiente, através da interação com a natureza e com o contexto histórico da sociedade. Então, essa cultura imaterial, ela é algo muito presente ou sempre presente em qualquer comunidade, em qualquer contexto. Por quê? O frevo, por exemplo, é uma cultura imaterial. A gente pode destacar o frevo como uma cultura imaterial do Nordeste, mais especificamente do estado de Pernambuco. Aqui na foto do meio, a gente tem a festa, as comemorações do Círio em Belém. É uma festa de tradição religiosa que já é comemorada há vários e vários anos e sempre leva centenas, milhares de fiéis às ruas. Na terceira foto, nós temos o exemplo da tradição dos queijos, das fábricas de queijo de Minas, que são os costumes que Minas Gerais é considerado como um estado, digamos assim, um dos principais produtores de queijo, que tem suas tradições, nas suas origens, o queijo, né? O queijo Minas tão falado. Então, em relação ao queijo, a forma de fazer do queijo em Minas Gerais, ela não foi algo que começou, por exemplo, nos anos 2000. É algo que retrata Minas desde o passado. Então, muitas vezes, algo que começou com um tataravô e vai passando de geração em geração. A forma que o tataravô desenvolveu é usada até hoje. Por isso que a forma de fazer o queijo em Minas Gerais é considerada uma cultura imaterial. Assim como aqui na nossa região, a gente tem muito forte a questão das festas juninas, né? O São João, quando chega o mês de junho, virou algo cultural. O São João, para nós, é um exemplo de cultura imaterial. É algo tradicional e que começou há vários e vários anos. De cada lugar, digamos, tem uma origem, uma forma de começar diferente, mas que continua e perpetua até hoje. E aí a gente pode pegar um exemplo específico de algumas cidades que têm suas características de acordo com algo, com algum lugar, com um ponto turístico ou outro. Como eu já falei, a gente pega, por exemplo, o Rio de Janeiro. A gente, quando fala do Rio, lembra do Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Aí vem, por exemplo, o samba, ali a questão das escolas de samba, né, o sambódromo. E, enfim, são exemplos de cultura material e imaterial que estão presentes na nossa sociedade, no nosso país, e que vale lembrar, mais uma vez, cada sociedade, cada contexto social tem os diversos e vários exemplos, certo? Então, aqui, para a atividade proposta, eu estou passando uma pesquisa para vocês, que é o que nós vamos tratar a partir da próxima aula. Então, seria meio que uma forma de vocês já começarem a revisar, a ver o material, certo? E aí, o que é que eu quero de vocês? Vocês vão pesquisar sociologia, antropologia, ciências políticas e economia. Essas 4 ciências são a base das ciências sociais. E eu quero que vocês pesquisem exatamente esses 2 pontos de baixo, de cada uma dessas ciências, certo? De que trata, qual é o seu objetivo de estudo, o objeto de estudo, para que serve a profissão. E aí eu quero, claro, que vocês tragam e façam, pesquisem sobre os principais autores nacionais e nacionais dessas 4 ciências, certo? A aula é isso. Lembrem-se, tomem os cuidados, máscara, álcool em gel, fiquem em casa, só saiam se necessário
E lembre de seguir a escola nas redes sociais. Ok? É isso.